desenvolva assim uma maneira muito é meio que estranha, vamos dizer assim, de gerar uma certa repulsa à atividade pericial no âmbito da justiça, ou no âmbito do juízo. Tudo bem, a gente pode aperfeiçoar esses itens. E o que seria além disso? Olha só. O grande detalhe, meus amigos, é que existem várias situações onde nós podemos receber esse destaque adequado, partindo do pressuposto desse item que eu vou te mostrar nesse momento, agora para você entender de maneira ainda mais detalhada o que é que eu estou querendo te apresentar de maneira objetiva. Olha só isso aqui, meus amigos. Isso aqui é muito interessante para a gente refletir, entendendo que o campo de atuação ele é vasto, a gente só precisa se dedicar um pouco mais e assumir alguns compromissos como esse que nós estamos assumindo agora. Veja, a perícia ela não se restringe ao laudo. O laudo não é a perícia, porque a rigor, senhoras e senhores, olha, o que acontece é o seguinte, a perícia, ela, como vocês estão vendo aí, como vocês estão percebendo, a justiça ela é cega, mas o perito, ele não é e nunca ele vai ser. Entende? A justiça é cega, o perito não. Sem um advogado a gente não tem justiça, mas sem um perito a gente não chega à verdade dos fatos, a gente não chega aos resultados essenciais, a gente não assessora adequadamente nem tecnicamente aquilo que o magistrado ele precisa para tomar suas decisões, certo? Nós temos aqui vários casos, vocês também trazem os seus vários casos. Contador de escritório, tem 12 anos ou mais de CLT, tenho aqui um caso típico. Acreditava que era tarde demais, em poucos meses de atuação, ao se cadastrar nos tribunais, esse colega conseguiu, então, receber a sua o seu primeiro depósito dos honorários. Existem muitas situações de quem já atua na atividade pericial que não precisou também esperar um longo espaço de tempo para que pudesse receber as suas primeiras nomeações. Temos aí situações de pessoas recém-formadas, com experiência mínima, que conseguiram superar os próprios medos e, assim, agir dentro da atividade pericial. É uma área realmente de extrema importância e relevância. E muito bem, meus amigos, a gente já falou aqui sobre como funciona, basicamente, essa jornada, o que é que a gente deve fazer, não importa aquilo que você carregou até hoje aí de medos e tudo mais, aqui nós vamos desconstruir tudo isso de maneira clara, objetiva, através dos nossos métodos. Perfeito? Muito bem. Então, existem aqui alguns conceitos de perícia que nós precisamos entender, porque eu parto do pressuposto, e isso tem se mostrado verdade, que o grande problema da prática é a teoria. Existem muitos profissionais pelo caminho não tão adequado, não tão correto, não tão bem elaborado, entrando na atividade pericial, certo? Existem muitos que estão nessas condições, estão realmente aí conseguindo entregar certos trabalhos, mas eles desenvolveram a sua habilidade preocupados em saber o que fazer, mas deixaram passar aquilo que deveria ter sido tratado com prioridade, que é também saber o que não deve ser feito. Dentro
ambiente conceitual, certo? Entende-se que a perícia é a aplicação do conhecimento humano com a finalidade de você desvendar algo que não está evidente, mostrar o que não está claro para quem está analisando, julgando aquilo que está em discussão entre duas ou mais partes. Quem trouxe esse conceito foi o professor Zappa Hugh. É um paranaense. Muitos trabalhos relacionados à avaliação de empresas, à apuração de haveres, são desenvolvidos ou foram desenvolvidos por esse professor. E também nós temos o saudoso Antônio Lopes de Sá. E o professor Zappa Hugh é interessante, né, que eu gosto muito de estudar, todos nós deveríamos gostar muito de estudar essa coisa aí, das minúcias do trabalho pericial e etc. O professor Zappa Hugh é que revisa e lança as edições dos livros que tratam de perícia do professor, saudoso professor Antônio Lopes de Sá. Ele diz o seguinte, olha, com experiência, habilidade ou talento sendo classificado em decorrência da natureza de seu objeto e do processo executado, onde pode ocorrer nas esferas judiciais, extrajudiciais, arbitrais, administrativas ou estatais, tendo por finalidade a produção de prova. Nós vamos ter aqui, sim, um caso prático para você que talvez esteja pensando ou esperando isso. Há um conceito de perícia. Tenha paciência você. A gente precisa realmente começar do começo para desconstruir alguns mitos e principalmente para você entender que muito daquilo que você acreditava que deveria fazer, tudo bem, você deve fazer, mas existem algumas coisas que você deve sim fazer, mas de uma forma, em um modelo, em um procedimento meio diferente. Isso a gente vai explorar aqui, certo? Por que que eu estou dizendo isso? Mostrei agora há pouco para vocês uma intimação e mostrei para vocês agora há pouco uma notificação da nomeação. Você sabe a diferença disso? Fala para mim se você sabe a diferença disso. Vou até mostrar novamente para você lembrar o que que eu estou querendo te dizer. Olha aqui comigo. Eu te mostrei isso aqui, ó. Eu te mostrei um comunicado de uma nomeação que eu recebi lá em Aracaju, Sergipe. Muitos até já te disseram o que é para você fazer, porque quando você começa lendo essas informações aqui, confirma comigo se não bate uma certa angústia. Olha só o conteúdo. Olha só o conteúdo. Intime-se o senhor perito nomeado para no prazo, olha só, para no prazo de quantos dias, hein? Um prazo de 5 dias manifestar-se sobre a aceitação do encargo, indicar o valor dos seus honorários, apresentando o currículo com comprovação de especialização em contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Ficam as partes intimadas para, querendo, apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos no prazo de 15 dias. No mesmo prazo de 15 dias, deverá a parte requerida, executada, efetuar os depósitos das custas dos honorários periciais, conforme determinado anteriormente, uma vez que a perícia visa sanar ponto de divergência sobre os cálculos de reserva matemática e obrigações decorrentes da condenação. O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 dias, contado o depósito integral dos honorários. Fica facultado ao novo perito acesso a todo o material já produzido pelo perito anterior, visando a otimização dos trabalhos, devendo focar especificamente, né, ou especialmente nos pontos de divergência apontados nessa decisão datada em 10 de dezembro. Fala comigo aí, amigo. Quando você olha isso que está aqui, não bate assim uma coisa esquisita? Olha, está dizendo para eu me manifestar em 5 dias, aí você fica com dúvida. Será que eu devo ir até lá? Será que eu devo mandar e-mail para alguém? Será que eu devo telefonar para alguém? Mas eu procuro aqui, ó, e nesse e-mail tem aqui algumas informações do despacho. Isso aqui é um processo real, mas não tem telefone de ninguém. Eu vou ligar para onde? Eu peço para falar com quem? É com essa pessoa que me mandou aqui, a dona Marli da Fonseca Mendonça. Informa a matrícula dela.
para onde eu vou e o que é que eu faço? Não dá, assim, essa impressão? E aí, tudo isso você acredita que é para você fazer. Mas se eu te disser que com esse material aqui você pode escolher não fazer nada, é isso. É dentro dessa experiência do campo de batalha que eu te digo: olha, isso aqui veio através da central de processamento eletrônico. Isso é uma notificação que todo profissional, independente da área, quando registrado como perito, como tradutor, como intérprete, ele vai receber. Isso para mim tem uma relevância, porque eu já posso me adiantar de modo a buscar o entendimento daquilo que esse processo ele carrega, ou seja, eu posso me adiantar com a intenção já de entender o que é que esse processo vai exigir de mim, mas eu posso escolher otimizar o meu tempo, eu posso escolher, então, trabalhar melhor até os meus outros prazos de trabalhos que estão em andamento, até de momentos bons da minha vida que talvez eu esteja vivendo. Estou lá de férias, está aqui para me manifestar em 5 dias, não, vou parar lá minhas férias para fazer isso. Mas eu posso escolher fazer isso, por quê? Porque isso que eu recebi aqui é um mero movimento eletrônico processual que não lhe obriga a atender nenhum prazo ainda. Isso aqui é uma notificação. Uma notificação eletrônica que, em muitos casos, assim como esse aqui, ó, eu vou te mostrar agora, que é aqui do Ceará, que eu já te mostrei, vem até no final a informação: olha, cidadão, não responda esse e-mail. Não responde esse e-mail. É mais ou menos dizendo o seguinte: olha, eu quero que você tenha ciência, mas não se desespere. E eu já vi muita gente se desesperando por conta disso. E o que é que ocorre? Isso aqui não é motivo para eu me desesperar. Mas esse aqui é motivo, sim, para que eu me preocupe. Porque esse, além de vir com uma nomeação, foi o próprio serventuário que me encaminhou, e ao ter encaminhado, ele pede para que eu acesse essas informações, porque ele já disponibiliza para mim um processo. Repare que esse é um processo até de natureza tributária, certo? A gente já viu, já analisou, e eu venho aqui me comunicando com esse serventuário da Justiça, informando aquilo que eu estou tendo de eventuais dificuldades para anexar as minhas petições aos autos, o que eu estou tendo de dificuldade para me comunicar com as partes, o que eu estou tendo dificuldade para acessar as informações, eventualmente, que estão anexadas ao processo. Isso aqui é uma notificação que ela vem junto, por assim dizer, com uma intimação, ou seja, eu tenho que me manifestar, e nesse caso eu tenho um interesse em me manifestar com certa agilidade, porque é um serviço bom. Você, enquanto contador, você não tem cliente que ele é melhor do que o outro? Na perícia não é diferente, você vai ter trabalhos que são melhores do que o outro. Por quê? É uma determinada temática que você se identifica, é um caso que você já trabalhou com coisa semelhante, o vulto da causa, ele é bom, ele é grande, então naturalmente o seu honorário ele pode ser melhor trabalhado, pode ser um honorário maior. Isso aqui, por exemplo, é uma autuação fiscal de mais de R$ 1 milhão, o nosso honorário ele não vai ser nem de 3 nem de 5 mil, vai ser um pouco ou um muito mais do que isso, entende? Do outro lado vai ter o Estado, então naturalmente a empresa que ela está aqui pleiteando o seu direito, ela está sim bem disposta a realmente fornecer informações, disponibilizar dados e, principalmente, ela está bem disposta a acolher aquilo que o profissional perito ele tem a entregar, porque é de interesse dela,
não desembolsar esses 1 milhão e tanto, ela quer realmente fazer com que a prova elaborada pelo perito possa ser utilizada pelo juiz e favorecer, eventualmente, o seu direito. Então, existem essas situações, essas circunstâncias, por isso que eu estou aqui também dizendo que você não deve fazer. E o primeiro ponto, a primeira coisa que você não deve fazer é se desesperar. Tenha calma, analise o processo, veja se recebeu, na verdade, uma notificação ou intimação, e principalmente que você possa, ao verificar isso, trabalhar melhor os seus prazos. Mas muito bem, né? Eu falei aqui em notificação, falei de intimação, mas nós nem falamos ainda de onde surgem essas notificações, essas intimações. Será que é somente no ambiente judicial? Será que tem no ambiente extrajudicial? Eu trago para você aqui essa informação que é a aplicação da perícia contábil. A perícia contábil ela está dentro dessas três esferas ou dessas três áreas macro: o ambiente judicial, o ambiente extrajudicial e também nos juizados arbitrais, que hoje, estrategicamente, esses juizados arbitrais, eles estão sendo acionados como uma alternativa à demora, como alternativa a toda aquela complicação que o ambiente judicial ele tem, mas que o ambiente judicial continua sendo a prioridade, certo? E quando eu falo em notificações e intimações, nós já estamos aqui abordando a matéria judicial no contexto da aplicação da perícia contábil. Eu só sou nomeado no ambiente judicial quando eu me submeto a uma inscrição, certo? Eu preciso me colocar à disposição dos tribunais. Então, o primeiro pilar de três, olha só, o primeiro pilar de três dessa nossa jornada de hoje é o mapa do mercado, como você entrar sem medo. Nós já começamos a explorar ele. Para você sair da estaca zero e realizar a sua primeira perícia, existem três pilares que precisam funcionar juntos. A maioria dos contadores trava porque só conhece pedaço solto de cada um deles. Quando você domina os três, esse caminho se abre. Eu já estou aqui, assim como fez aquele grande personagem bíblico, abrindo as águas para que você possa passar. Mas não adianta nada eu abrir e você não dar os seus passos. Ou ficar esperando, porque depois fecha tudo, o nível da água sobe e a coisa fica ruim. Então a gente precisa ter time, a gente precisa ter realmente a disposição e não pode ficar aí parado, esperando, com a boca aberta, cheia de dentes, coisas boas chegarem, para não dizer outra coisa, né? Já falava assim aquele grande poeta, o tal do Raul Seixas. Por onde a perícia contábil acontece, a gente está aqui vendo judicial, extrajudicial e arbitral. Quem nomeia no ambiente judicial é o juiz, certo? No ambiente extrajudicial, quem é que faz essa contratação? O interessado, certo? Se o pilar número 1 é o mapa do mercado, qual seria o 2? A perícia passo a passo, da nomeação ao laudo, sem você travar. Eu vou mostrar para você um caso aqui, que você tem uma perícia contábil que basta ou bastava aplicar os conceitos essenciais da contabilidade para você resolver. Quais conceitos essenciais? De ativo patrimonial, passivo patrimonial, patrimônio líquido. Alguém aqui tem dificuldade em aplicar isso? Fala para mim. Se tem dificuldade, a gente vai tirar um momento depois, vou te colocar à disposição dentro dos meus canais, vou tentar te explicar isso aí também. Mas alguém aqui tem dificuldade em alguma coisa assim? Eu acredito que não, né? Você fecha balanço com frequência, você faz balancete, você encerra apurações de tributos dos seus clientes. Então, o pilar número 1 é esse, o mapa do mercado, como entrar sem medo. 2, a perícia passo a passo. E o número 3, como é que eu trabalho os honorários, certo? Eu vou te ensinar por que tantos peritos acabam cobrando errado, como é que eu proponho esses honorários e qual é a minha visão
enquanto perito, da atividade pericial enquanto negócio. Vamos aqui no passo a passo. Começamos, então, a explorar a matéria judicial, o pilar número 1. Muito bem, eu já sei que no ambiente judicial, que é esse aqui que nós vamos explorar agora, sabendo que o objetivo principal da perícia está relacionado a orientar no âmbito social, fiscal, judicial, trabalhista e outros, o objetivo sempre é o de levantar a prova válida, portanto, deve tomar como base ou basear-se em rigoroso método de investigação e demonstração. Eu tenho, dentro da perícia judicial, essa minha finalidade, esse é o meu propósito. Mas eu disse para vocês agora há pouco que para eu atuar na perícia judicial, eu vou precisar, então, me colocar à disposição dos magistrados. Eu vou me colocar à disposição dos magistrados porque existe um dispositivo legal que afirma, que é o artigo 212 do Código Civil do nosso país, que a perícia, ela pode ser utilizada como um método de prova, de comprovação de um fato jurídico. Aí você me pergunta agora, pois é, pessoal, como é que eu faço, então, esse processo aí de me colocar à disposição dos magistrados? Tenho dificuldade. Essa dificuldade você vai superar a partir de agora. Quero aí que você cite qualquer tribunal de justiça que existe. Muito bem, eu sou do Ceará, eu nem vou usar o Tribunal de Justiça do Ceará como exemplo. Vou usar aqui com vocês o Tribunal de Justiça lá do Maranhão. Muito bem, que é onde eu, inclusive, tenho também um cadastro, certo? Olha só, disse para atuar no ambiente judicial que eu tenho que me colocar à disposição dos magistrados. Essa disponibilidade junto aos magistrados, eu preciso, então, entender que há uma necessidade de eu fazer alguma coisa para que os juízes eles me encontrem. Eu quero trabalhar no Maranhão, certo? Entrei aqui no portal do Tribunal de Justiça do Maranhão, certo? E aí, professor, o que é que eu faço agora? O que você vai fazer agora é basicamente buscar onde estão as informações para o cadastramento do profissional perito. Como é que eu posso fazer isso então, professor? Olha, todos os sites têm aqui uma aba de pesquisa. Coloca aí perito. Certo? Perito. Muito bem. Ele vai aqui pesquisar em qual lugar do site tem informações que tratam sobre o perito. Será que é aqui mesmo? Será que é em outro lugar? Tudo bem, está aqui procurando, procurando e procurando. Ah, estou sem paciência de esperar ele procurar e procurar. Aí você já começa a criticar o Tribunal de Justiça do Maranhão, já começa até a dizer o seguinte, olha, se para encontrar no site o lugar do cadastro está demorando, imagine para eles, então me nomearem. Aí você vem sempre aqui nesses lugares, olha, serviço, achou alguma coisa, hein? Achou alguma coisa aqui, tem até um município lá no Maranhão que se chama Peritoró. Mas isso não é o que nós estamos pesquisando. Vamos ver aqui, editais, outros, resoluções, todos. Aí você diz assim, vixe, professor, está muito difícil. Então vem aqui em serviços. Sempre aqui nessa aba de serviços, existe um ambiente, olha só, já achei, que vai fazer referência a algo da perícia. Sistema Peritos. Opa! Peritos, CPTEC. Cadastro de peritos de alguma coisa, né? Olha só. Muito bem. Você tem acesso? Não sei se eu tenho acesso. Você tem senha? Se eu não sei se eu tenho acesso, eu nem sei se eu tenho a senha. Entra aqui em esqueci a minha senha. Vixe, mas eu nunca fiz cadastro, então entra aqui embaixo. Solicitar cadastro no CPTEC. Opa, já sei onde fazer o procedimento cadastral. Aí você senta, certo? Coloca uma música do seu interesse para tocar, que você vai escolher.
5 estados para você se cadastrar. Isso no começo. Ah, professor, eu quero me cadastrar em todos. Alguns deles vai exigir que você faça uma diligência presencial. Mas muito bem. Tribunal de Justiça do Maranhão. Perito, você quer se cadastrar como administrador judicial, quer cadastrar sua empresa de perícia. Não, quero me cadastrar como perito, pessoa física, porque eu ainda não tenho a minha empresa. Planos futuros, vou ter. Dados pessoais, e aqui você vai adicionar a sua área de especialidade. Olha só, sua área de especialidade. O que seria então essa área de especialidade? Vamos ver aqui, contabilidade. Olha, analista de contabilidade, auditor fiscal em contabilidade, chefe de contabilidade, professor de contabilidade, técnico, inclui aqui o que você qualifica como sendo a sua especialidade, vinculada à perícia contábil. Ah, mas eu sei fazer coisa trabalhista. Embora aqui não vá ter discussão, não existirão discussões do contexto trabalhista, você pode arriscar e pesquisar. Ah, mas eu quero ver coisa financeira. Eu sei que vai ter. Você vem aqui, analista financeiro, eu atuo em algumas dessas áreas, posso adicionar isso. Muito bem. E aí você vai escolher qual a circunscrição. Olha, eu quero trabalhar aqui em São Luís, que é a capital, certo? Eu quero trabalhar lá em Codó, no Maranhão. Adiciona aí. Eu quero trabalhar, na verdade, lá em Barreirinhas. Por que Barreirinhas? Onde tem os lençóis maranhenses, né? Você vai e inclui as circunscrições que você qualifica como sendo as interessantes. Qual o toque, a dica que eu te apresento com isso? Abra as informações da Federação da Indústria, se você puder. Federação da Indústria do Maranhão, FIEMA. Busque na Federação da Indústria do Maranhão algo relacionado ao Observatório dos Comércios, dos Serviços. Para que você vai fazer isso? Para você saber onde estão localizadas, em qual circunscrição jurídica estão localizadas as maiores indústrias, os maiores comércios, os melhores varejistas e maiores, para que assim você possa se registrar por lá, entendendo que onde tem muita gente, onde tem muito fluxo, tem muito trabalho relacionado a processo. Onde tem muito processo, vai exigir que tenha perícia. E se vai ter perícia, é natural que você vai precisar atuar por lá. Entendem? Então, é aqui uma forma de você verificar aqui esses dados. Olha só, análises setoriais, certo? Muito bem, estou te dando a dica aí. Volta aqui para o lance dos cadastros. E você vai anexar, olha só, você vai anexar ó, aqui o seu RG, CPF, você que deve estar verificando aí, não sei se está aparecendo para vocês aí também aqui, quando eu abro, aparece uma guia suspensa. RG, CPF, certidão de quitação eleitoral, certidão de regularidade no seu órgão de classe, e assim você tem uma lista de documentações que você precisa anexar, certo? Você vai precisar disponibilizar. Muito bem, suscitou aí, professor, então, Tribunal de Justiça do Maranhão. Quero falar um outro Tribunal de Justiça. Vamos lá, Tribunal de Justiça do Pará. Perfeito. Tribunal de Justiça do Professor, Pará. Opa, com licença. Qual o estado que tem a maior quantidade de perícia para o número de profissional cadastrado? Você sabe existem, desse número? existem alguns dados que são compartilhados, vez por outra, mas esses dados eles nunca são fidedignos, porque existem muitos processos que a gente não consegue ter uma rastreabilidade de nomeação por tipo de trabalho pericial.
que é que eu quero te dizer com isso? São Paulo sempre é campeão, a